Bom, gente, deu 5 horas, vamos iniciar a nossa live, ok? Assim, eu acho muito importante a gente deixar claro algumas coisas, né? Nessa live, nós apresentamos para vocês uma síntese de informações de várias fontes acessíveis, fontes abertas, né? Que guardam relação com o tema, com o assunto que seria, em tese, o tema central, a queda dos anjos, né? Mas que a repercussão dessa queda dos anjos seria toda a criação, né? Toda a manifestação é, através de deuses, anjos, como queiram, ok? Né? E também a criação dos homens, da humanidade aqui no planeta Terra, tá? Então, assim, não são conhecimentos meus, nem da Letícia, a gente só fez a pesquisa, né? E a gente pondera com algumas opiniões próprias, que também não são necessariamente verdade absoluta, né? Porque verdade absoluta eu acho que só em Deus. Aqui a gente ninguém tem Não. uma verdade absoluta, Muitos né? se Então a acham na gente, verdade absoluta, mas isso é uma ilusão. então a gente arranha, né? A gente fala arranha a verdade. A gente A gente vai busca pegando, vai nos buscando, vai aproximar. pegando os fatos aqui, ali e tal, e vai juntando, né, aquilo que tem a essência única, e a gente passa, né, para as pessoas. Mas para as pessoas também questionarem, não Sim, falar que é verdade única, eu vou acreditar nisso porque o Juarez falou. Não, é uma forma de você questionar. Aí você vai encontrar a sua verdade, é. ok? Até porque a gente muda de opinião, a gente aprende, né? A gente aprende aqui, Sim. aprende lá nos planos espirituais. Então a gente vai expandindo a consciência, a gente vai vendo que as coisas às vezes não Porque são assim, tem exatamente muitas daquela pessoas que forma. têm dificuldades e quando vê algo assim, nossa, eu não sabia disso, agora eu tenho que mudar de opinião. Gente, isso é evolução, mudar de opinião é evolução, tá? O pisciano, né? Fala que o pisciano, eu sou pisciana, não tem vergonha em mudar de opinião nenhuma. Se eu evoluir, então a minha opinião realmente mudou ou agregou alguma coisa. Então, não, eu penso assim, pronto, acabou a verdade absoluta. Não faça isso, tá? E com o passar do tempo, as experiências da vida, cada um tem sua história, né? A gente vai agregando coisas e vai mudando de opinião. A sua cabeça de hoje, aqui agora, é a mesma que sua cabeça de 15 anos atrás? Alguma coisa mudou com certeza, você evoluiu em alguma coisa. Então, é assim que a gente vai seguindo o ciclo. Exatamente. Bom, gente, então, olha, hoje é a sequência, né, a terceira e última live da síntese que a gente fez relativos à queda dos anjos ou a manifestação, né, dos seres superiores aos planos inferiores, até o plano mais denso aqui, tá? De acordo com os livros, as referências que a gente encontra. Hoje, então, nós vamos falar sobre o plano cósmico da Federação Galáctica. Esse termo não é meu, tá? Esse título não é meu, não fui eu que coloquei. Esse é um documento, é uma informação que circula pela internet, né? E cuja fonte foi o contato de pessoas, contato telepático, né? De pessoas com extraterrestres. Seriam canalizações? Não, Ou contato, contato telepatia, telepático telepatia mesmo? mesmo, Só para contato. deixar claro, hein? É, contato telepático mesmo, né? Assim, eu acho importante a gente salientar também que existem conceitos esotéricos diferentes que, por exemplo, dizem que não existe extraterrestres, né? Mas sim intraterrestres que saem do centro da Terra que vêm para a superfície, ok? Então, seriam esses tipos de seres que fazem contatos conosco, tá? Então, assim, eu estou aqui, nós estamos fazendo o papel como se fossem de repórteres, né? A gente, ao longo das nossas vidas, nós estudamos, pesquisamos, colimamos informações, selecionamos, Com que tem certeza, porque é muita muita coisa legal, mas porcaria, tem muita coisa né? ruim e tem muita coisa fragmentada. O que mais tem são fragmentos, né? Você tem que pegar um pouquinho e juntar como se fosse um quebra-cabeça e mesmo assim a gente ainda não consegue montar o quebra-cabeça inteiro. Então, assim, são duas vidas dedicadas praticamente inteiras ao esoterismo, né? Com bastante estudo, bastante prática, bastante pesquisa, bastante conversa, né? E a gente pega
muita gente não tem acesso às informações, não conhece os livros, né? Como nós recomendamos aí, o livro de Enoque, por exemplo, e outras fontes, né? Então, para ajudar vocês, essa é a ideia, a gente compartilhar para ajudar. Então vamos lá, né? O plano cósmico da Federação Galáctica. Segundo, né, esse documento, olha, as primeiras, eu estou lendo mesmo, né, para mostrar que não é meu, né, e também para não falar besteira. As primeiras civilizações que surgiram nessa última grande criação foram teledirigidas. Foram guiadas por seres ultraterrestres do universo mental, né? Essas primeiras civilizações começaram a ajudar a outras que viriam depois e assim sucessivamente em uma longa cadeia de solidariedade. Isso é uma constância, né? O que a gente estuda dentro do esoterismo, essa questão da solidariedade é uma constante, né? Ninguém evolui sozinho, sempre é coletivo, sempre é um trabalho em grupo. Sua evolução, olha, não é por mérito, como no nosso caso aqui. Olha que interessante, olha, isso é importante, né? Senão por tempo de serviço. Aqui nós temos o mérito, ok? A gente tem que adquirir o mérito para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer. Lá em outras instâncias, não, é por tempo. É que nem eles quiseram recentemente colocar aqui nas escolas, nem sei se está aí assim ainda, né, que não existiam provas na escola. A pessoa vai, estuda, frequenta as aulas e passa de ano normalmente, tá? Muito bem. Mas tem muita gente que passa de ano que não era para ter passado. Eu ainda, particular, ainda voto na questão do mérito. Olha lá, né, como são seres que foram criados dentro do universo mental, são seres muito mentais que sabem por conhecimento de onde vêm as coisas e para onde vão, ou seja, não podem desviar-se nem à direita nem à esquerda. Não tem livre-arbítrio. Exatamente. Aí sim. Agora, se fosse com o livre-arbítrio, aí teria que ter esse mérito. Ou seja, esses seres têm plena consciência das leis cósmicas que regem toda a criação. Né? Por isso que lá funciona e aqui não. Oi, Rafa, tudo bem? Então, são seres, aqueles que alcançavam a terceira, a quarta, a quinta, a sexta dimensão da consciência, que iam ajudando a outros a passarem da terceira, quarta e quinta, né? Logo, se estancaram por haver recebido tanto em tão pouco tempo e sem muito esforço, já que sempre foram guiados e teledirigidos. Ou seja, né, as pessoas galgavam as consciências, né, um nível de dimensão de consciência, tá? Ajudava quem estava embaixo para chegar lá em cima. Só que era por tempo, era meio automático e chegava lá em cima. E aí estancava e não tinha como evoluir mais, né? Porque foi muito rápido, tá? E era tudo teledirigidos, né? Não havia mérito como a gente conhece aqui, né? Uma vez, os ultraterrestres reunidos no conselho, né, no conselho deles, lá em cima, ultraterrestres, não são extraterrestres, né? São ultraterrestres. O que é um ultraterrestre? São seres de outros mundos, inclusive, né? De outras galáxias, de outros mundos, de outras coisas muito, 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 muito distantes, né? Um deles, o legendário Lúcifer. É o portador da luz. Olha só, né? Isso aqui que nós já comentamos aqui. É um texto ufológico, não é um texto religioso, ok? Tá? Então, Lúcifer, Luke ou Luzbel, pleiteou que o problema era haver dado demasiada informação, ter facilitado à civilização do universo material o acesso ao conhecimento em muito pouco tempo. Então, ele levantou essa bandeira, né? O problema foi isso. Dar acesso muito rápido e muito fácil. Para chegar a ter contato com a essência, com o plano da consciência espiritual, teriam que ascender através de uma atitude muito espiritual e que os seres do universo mental não puderam lhes ensinar por serem muito mentais. Tá? Então, olha aí, né? Perceba bem a diferença entre o que é espiritual e o que é mental, mesmo que seja um mental superior. São coisas diferentes. E Lúcifer falou, olha, para evoluir, né, não é só o mental, né, que nem a gente fala.
não adianta a pessoa ter uma evolução tecnológica se não tem evolução moral também, tá? Então, a pessoa que tem evolução tecnológica, se ela não tiver evolução moral, ela vai usar a tecnologia para fins egóicos, egoístas, né? Fazer maldade com as outras pessoas, negativas, e aí vai, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado até com essa história. A nossa aproximação com os extraterrestres vai facilitar o nosso desenvolvimento tecnológico, porque eles são tecnologicamente mais desenvolvidos que a gente, tá? Mas a gente tem que evoluir moralmente também, né? Então, existem civilizações extraterrestres que não têm também uma evolução moral muito grande, não. Mas tem a evolução tecnológica. Aí já começa a grande questão. Para muita gente pensar, nós somos os menos evoluídos. Não, tem mundos menos evoluídos do que o nosso e tem mundos mais evoluídos que o nosso. Tá? Nós não somos nem o pior e o nem melhor. Somos o mundo em evolução, consciências em evolução. Né? Olha, então, o conselho dos Hillel, né, pensou que seria oportuno colocar um grupo de entidades mentais do universo material que atuaram como entidades dissociativas, dissociadoras, dificultando ao máximo o acesso à informação. Para exatamente haver o mérito, né? Para que haja o esforço, para que haja o exercício da vontade, né? Do livre-arbítrio. Outros seres do universo mental consideraram que não se podiam mudar as regras do jogo no meio do jogo. Né? O livre-arbítrio em discussão seria aplicado em uma humanidade nova e não nas já existentes civilizações extraterrestres. Aí já começou a ter uma confusão. Tá? Né? Então, Lúcifer trouxe essa ideia da dificuldade de instalar, ou seja, primeiro que as pessoas estancaram, né, os seres estancaram a evolução por causa da facilidade e da rapidez. Então tá, então vamos criar uma dificuldade, vamos criar, né, essa questão do livre-arbítrio, né, do mérito para adquirir a espiritualidade. Só que o grande problema é que quem já estava lá não ia ter esse direito. Não ia ter essa vivência, ou seja, ela não iria passar para frente, ela não iria evoluir, ela continuaria estancada. Então eles se revoltaram, peraí, a gente queria também. Mas eles falam, não, é só para uma nova civilização, para uma nova humanidade. Não dá para mudar a regra no meio do jogo. Né? Para quem já está assim, vai continuar assim. Né? Muito bem. Esse contraposto ou esta modificação não satisfez a Lúcifer ou Luzbel, que foi o idealizador da coisa, né? Mas você vê que esse nome, né, o Lúcifer, ou o Portador da Luz, ele está não apenas na religião, na parte bíblica ou qualquer outro livro, tá? Além da religião, ele está na mitologia, ele está na religião. Na ufologia. Na ufologia, tá no espiritismo, tá em vários, né, em vários locais, assim. Então, olha, essas informações que vieram dos extraterrestres falam, né, que com essa situação, Lúcifer não gostou nada, pois significava deixar de lado seus enteados como seres de Órion. Já conhecido, já começou a falar a nossa língua, né? Que haviam recebido dele a instrução para dar oportunidade. Ele teria que deixar para trás, né? Aquelas pessoas que ele cuidava, que gostava dele, que ele tinha uma relação lá de Órion, para dar atenção, para dar oportunidade para estranhos, né? Ou civilizações novas que nem existiam ainda, para logo e em muito pouco tempo pudesse alcançar níveis de evolução muito elevados, que não somente os equiparariam aos níveis já alcançados por eles, pelos seres de Órion, como possivelmente superá-los, né? Marcar as pautas e até se tornarem professores, ensinar esses seres. Olha só, né? Aí já começou a complicar a coisa. Oi, Alcides, boa tarde. Lúcia, boa tarde. Olha, então, ao rebelar-se contra essa ideia,
Luzbel se afastou do plano proposto pelos outros e, sem querer, se converteu nesse, entre aspas, demônio, daquelas pessoas que queriam dificultar o acesso ao conhecimento, à verdade. Né? Que se procurava para gerar os obstáculos e dificuldades ao acesso às informações para as novas civilizações, que criariam uma alternativa à ponte de resgate para o estanque evolutivo. Percebe? Né? Então, ele mesmo levantou a ideia, né? Só que do jeito que foi decidido de implantar a ideia dele seria só para as novas civilizações, aquelas outras que ele liderava não teriam acesso, e essas novas civilizações poderiam alçar a níveis superiores àquelas que ele cuidava, né? Então, ele acabou se tornando, ele e o grupo, né, dele, acabou, segundo a informação do plano COS da Federação Galáctica, tá? A informação que esses seres não são todos, tá? Então, tem que deixar bem claro, é um grupo específico de seres. Passou essa informação, aconteceu isso, né? Nossa galáxia é uma galáxia satélite, que junto com outras 7 gira em torno de uma galáxia principal, que é a M31, segundo esse texto, ou mais conhecida por todos como Andrômeda, né? Também conhecida aí, ó, que se encontra a 2 milhões de anos-luz de distância de nós. Um ano-luz, só para vocês terem uma ideia, equivale a 9.614 bilhões de quilômetros. Um ano-luz. O que é um ano-luz? É a distância que a luz percorre em um ano, no nosso ano aqui da Terra. Tá? Então dá para você ter uma ideia do que é um ano-luz e do que seria, então, 2 milhões de anos-luz. Foi precisamente esse grupo local o selecionado para levar a cabo o projeto onde surgiria uma humanidade e um tempo diferente. Um tempo separado, humanidade com um potencial psíquico capaz de abrir portas para outras dimensões, uma humanidade com um potencial de amor e de fé que lhe permitiria abrir para o plano da consciência da essência ou espiritual, muito mais à frente, né? E que serviria como ponte de comunicação entre o universo material e o espiritual. Tudo isso representado pela estrela de 6 pontas, que representa que, assim como é em cima, é embaixo. Essa é uma máxima, né, hermética, do hermetismo. Síntese entre o material e o espiritual. Então, a gente já começa a perceber, fazer mais pontes, mais conexões, mais ligações, né? E ampliar a nossa consciência sobre esse tema que lá atrás tinha pouca informação na Bíblia. Bom, selecionaram 8 planetas de categoria Ur, não me pergunte o que é isso, que somente se apresentam em sistemas solares de uma só estrela, porque existem estrelas binárias, uma estrela girando em torno de outra, né? A Terra é um planeta Ur, segundo esse documento. Isso significa que são planetas instáveis, sensíveis, que esta própria instabilidade faz com que nós, seres que habitamos neles, sejamos tão instáveis quanto o planeta. Muito frágil, né? Isso nos leva a entender que outras realidades lá é mais estável. Não existe tanta confusão, tanta leviandade, né? Coisa leviana, comportamento leviano, como tem aqui na Terra. Hostil. É impressionante como tem aqui, né? Desde o momento em que o planeta estava em resfriamento, aqui já está falando da criação física do planeta, né? Já haviam seres extraterrestres, né? Só que o tempo não passa para eles como passa para nós. O tempo para os seres extraterrestres é muito diferente, né? Primeiro que eles estão em outra dimensão. Já começa por aí, o tempo e espaço é bem diferente. Olha, existem outras informações interessantes que eu acho bacana colocar, porque nem todo mundo teve acesso a esse plano cósmico, né? Os extraterrestres nos dizem que nossa galáxia, a Via Láctea, tem um governo composto por 24 seres chamados os 24 anciões da galáxia. Os 24 anciões, têm participação no Conselho dos 9 de Andrômeda,
Ok? Que é Parece, o centro. parece filme de ficção, né? É. Mas toda ficção tem seu pé na realidade, então. Formando assim uma espécie de conselho de 33 membros, que representam a Grande Irmandade Branca da Estrela. Esse é o nome que consta no documento que os extraterrestres chamam, tá? Né? Então, Grande Irmandade Branca da Estrela, que são compostos por 33 membros, é o conselho. Os primeiros seres do universo material que vieram para a Terra, né, se instalaram em bases submarinas muito próximas da Antártida. Então aí a gente já vê, fala, na Antártida tem lá... Tem essa teoria, tem né? aquela questão da Existe. Terra oca, né, daquelas coisas submersas. Sim. Quando esta se encontrava no Equador, em um cenário planetário onde os mares eram ácidos. Então, a Antártida hoje é polo, né? Mas já esteve no Equador, né? A Terra já virou, ok? E os mares não era essa água que a gente tem, apesar de ser muito salgada, né? Mas tem vida, e muita vida, né? Eram ácidos. Aqueles visitantes extraterrestres provinham de um sistema planetário da constelação de Cisne, a 6.000 anos-luz de nosso sistema solar. Ok? Os cientistas extraterrestres visitantes estavam capacitados para desenvolver o plano. Eles semearam padrões de vida provenientes de Orion. De Orion, né? Lembra? Lúcifer, ele cuidava dos seres lá de Orion, tá? A civilização mais emblemática do universo material naquele momento. Por serem símbolo de estancamento cósmico, né? Não conseguia evoluir mais. E terem seguido uma linha de comportamento excessivamente mental, herdada dos resplandecentes. Olha, existe esse termo resplandecente, né? Aquela emanação de luz, e que lhes levaria, inclusive, a conduzir equivocadamente o conhecimento alcançado através das guerras e enfrentamentos estelares. Olha o problema aí, né? Hoje em dia, essa teoria, chamada pelos cientistas que a apoiam de panspermia, lembra que o Cristiano, né? Cristiano Gonçalves, deu uma palestra falando sobre a panspermia. O Cristiano Gonçalves é ufólogo lá do Rio de Janeiro. Ele fez uma palestra sobre essa panspermia, muito legal. E a Sofia gostou do conceito, a minha filha. Né? Então, os cientistas chamam de panspermia e indicam a nebulosa de Orion como origem das primeiras moléculas da Terra. Orion, para quem não sabe, ele é dito as Três Marias, seria o cinturão de Orion, tá? Ali. Bem ali. Longe. Precisamente pela experiência que possuem em diversos planetas, os cientistas de Alfa Centauro, que é a estrela mais próxima da Terra, chegaram ao nosso planeta em plena era secundária para estabelecer uma base temporária para verificar, por se tratar de um teste, né, como uma civilização poderia adaptar-se ao mundo que resulta imprevisível por suas características e perigoso pelo mesmo fato de ser instável e em constante formação. Né? Então, gente, observa como é muita informação nova que vem, mas a gente já saiu lá da Bíblia, né? Foi expandindo a consciência, foi vendo que existem outras informações, outras concepções, né? Antes, né? Vimos antes da Bíblia, tá certo? E a gente vai vendo outras concepções. Observa que, para mim, gente, o que acontece? Para mim, Juarez, é como assim, Deus lá em cima teve uma vontade, e essa vontade veio se materializando em vários planos diferentes, né? E foi tendo compreensão diferente de acordo com o plano, tá? Até chegar aqui e a coisa acontecer. Então, assim, se houve uma colonização, isso falando didaticamente, uma colonização extraterrestre do planeta Terra, tá? Isso por extraterrestres, esses extraterrestres eles podiam estar, mesmo sem perceber, cumprindo uma ordem de Deus, fazendo parte de um plano maior de Deus. E por que eu disse que essa colonização é uma explicação didática? Porque, na verdade, gente, a vida, segundo a teosofia, segundo a eubiose,
ela é muito mais complexa. A gente viveu, nós que hoje somos seres humanos, né? Nós já fomos vegetais, nós já fomos animais, inclusive pedra, em outros planetas. Então a coisa não é tão simples e tão fácil de se explicar ou de se entender, tá? Então, quem quiser conhecer mais, estudar isso com calma, eu sugiro procurar a Sociedade Brasileira de Obiose, que inclusive agora, na minha época, não tinha. Agora eles têm os cursos online ou à distância, se não me engano. Então dá para você estudar em casa, mesmo que não haja um departamento de obiose na sua cidade, você consegue estudar à distância. Aonde que é? www.eubiose.org.br. Lá você vai ter as informações, onde você pode fazer um estudo. Agora, não pense que você vai, em uma semana, em um mês, aprender tudo. Não é assim, gente. Tá? O curso deles é, no mínimo, de 5 anos. É muita informação, muito conhecimento, detalhado, profundo e de fonte extremamente confiável. Fonte espiritual extremamente confiável. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui, né, ao texto dos extraterrestres. Com o impacto que extinguiu os dinossauros, somente poucos visitantes de Alpha Centauro ficaram aqui, e mesmo assim em abrigos subterrâneos. Então, esses seres de Alpha Centauro, de repente... Sim. Esses seres de Alpha Centauro, de repente, eram também aqueles seres lá do Enoque, né? Que a gente falou ontem. Os Defilins, né? Antes de ontem, na parte 1 que a gente falou do Enoque. Antes de ontem. Isso, parte 1 desse vídeo da queda dos anjos. E então eles ficaram em abrigos subterrâneos. Isso decretou que a Terra fosse declarada fora do plano cósmico. Tiraram a Terra do plano. Muito instável. Não dava. Muito instável mesmo até hoje. Porém, para nossa sorte, dos 8 planetas originalmente pertencentes ao plano cósmico, os outros 7 se destruíram totalmente. Destruíram. Só sobrou a Terra. Se autodestruíram? Destruíram, de um jeito ou do outro. Eu não sei, o texto não fala por quê, mas foram destruídos. Eram muito instáveis, mais talvez do que a Terra, né? Como o projeto Terra requeria de certas condições para o plano cósmico, então elas, né, geraram a aparição do ser humano. Os operadores do tempo estabeleceram um paradoxo tempo-espaço, com a intenção de modificar o futuro nefasto de planetas instáveis como a Terra. Então, né? Então, antes não haviam esse paradoxo que nós vivemos hoje de tempo e espaço. A gente ouve falar, às vezes, pelos extraterrestres ou na parte esotérica, iniciática, olha, o tempo e espaço é uma ilusão. E foi criado para exatamente conter essa volatilidade, essa instabilidade, talvez tornar mais lento, mais denso, mais paulatino as coisas. Se não tivesse noção de tempo e espaço, ia ser complicado. Nós aqui precisamos de tempo e espaço. Dessa noção mínima, a gente não consegue ter uma pensar. consciência, né? Pegar essa coisa de tempo e espaço. Porque senão, como a gente ia viver aqui? Pelo menos não na nossa cabeça atual, não ia. É uma ilusão, mas é uma ilusão necessária até então, né? Pois é, o que é essa ilusão? Essa ilusão de passado, presente e futuro. Né? No plano esotérico, a gente ouve muito falar, não existe passado, presente e futuro, tudo é uma verdade, é uma coisa só. Né? Não existe aqui e lá, é tudo fácil. Então, foi criado esse paradoxo de espaço-tempo, né, para poder criar a nossa civilização, que permite uma evolução acelerada, como é o caso nosso da raça humana. Tá? A equipe de extraterrestres das Pleiades, veja bem, nós estamos falando de vários nomes, né? Nós falamos de Alpha Centauro, falamos de Órion, falamos de Andrômeda, de Pleiades. Então, olha, a equipe de extraterrestres das Pleiades, depois de reparar a depredação do planeta, consertar o nosso planeta, consequência do grande impacto, com a queda do coisa, que matou os dinossauros, né? A queda do asteroide. Isso. Estabeleceram-se com sua grande nave laboratório, um assombroso equipamento tecnológico de 50 quilômetros de diâmetro
que funcionava, além disso, como uma estufa em um continente agora desaparecido. Então era como se fosse uma grande, que a gente chama de grande nave-mãe, né? De 50 quilômetros de diâmetro, olha só, uma coisa enorme, né? Que funcionava como uma estufa. Quando fala estufa, é um berçário, né? Um ambiente controlado para que a vida pudesse surgir, crescer e evoluir, se desenvolver. A missão científica extraterrestre estava integrada por uma equipe de 7 engenheiros genéticos, ou Elohim. Essa palavra Elohim é cabalística, né? Então ela é judaica, Você falou, é bíblica. Você falou, acho que isso numa live aí, não foi? Foi. Né? Então observa aqui, né, as informações da Bíblia têm conexão com essas aqui também, né? Ou seja, nós estamos falando de uma mesma coisa, de várias visões diferentes. Sua principal missão desses engenheiros genéticos, ou Elohim, era preparar a aparição do primeiro ser humano. Olha, então, já percebe que existe um plano. Estavam preparando a aparição do primeiro ser humano. Então, não foi um ato de rebeldia, não foi um ato esporádico, né, que aconteceu. Não, havia um planejamento. O primeiro passo foi intervir a um grupo de proto-hominídeos, né, remotos antepassados do homem, que levaram ao interior da grande nave. Então, eles pegaram esse proto-hominídeos, né, como se fossem animais não intelectuais, e levaram para dentro da nave. Assim, fruto do experimento, os Elohim conseguiram uma variedade de andrógenos, quer dizer, seres que possuíam ambos os sexos. Tá? Então, lembrando, isso é didático, tá, gente? Isso aí não necessariamente foi físico, pode ter acontecido em outros planos, né? Foi todo um processo, ok? Isso fez com que os cientistas espaciais realizassem uma variação no projeto genético, intervindo novamente nos andrógenos para transformá-los, através de alta cirurgia, os seres de um só sexo. Quer dizer, que foram convertidos em macho e fêmea. Houve uma intervenção novamente, né, dos cientistas para separar os sexos. Há que esclarecer que os extraterrestres afirmam que foi de uma Eva que surgiu um Adão, e não vice-versa. Que interessante isso, hein? Isso está no texto extraterrestre, não sou eu que estou falando, não é o Juarez que está falando, não. Esse termo, né, Eva, Adão, tá? Então, ou seja, a primeira vida surgiu da Eva e não do Adão. Tá? Porque na Bíblia está que foi criada a Eva da costela de Adão. Né? E depois veio toda... Pode ter um pouco do patriarcado também ali. Nessa interpretação. Sabe, na interpretação, né? A gente não tem certeza de nada. Aqui vem uma informação do documento, tá? Em 1977... o geneticista Svante Paavo, da Universidade de Munique, tomou um fragmento de braço dos ossos fossilizados que guardam como um segredo de Estado e estudou pela primeira vez o DNA do homem de Neandertal. Esse já é conhecido nosso, o homem de Neandertal, né, da nossa arqueologia. A comparação do patrimônio genético revelou claras diferenças entre o homem primitivo e o homem moderno, o homem sapiens sapiens. Nas mitocôndrias, localizaram 27 diferenças, né? Enquanto que em todas as raças que existem na atualidade se observam no máximo 8 diferenças. A explicação desse elo perdido é a intervenção extraterrestre. Então, esse aqui é uma fala do documento, não é minha, tá? Que eles estão buscando explicações ou referências na ciência nossa aqui. Uma vez criada a primeira humanidade terrestre, esses 7 engenheiros genéticos se reúnem com os grupos de Adãos e Evas, ou seja, aqueles iniciais, né, os primeiros, né, na nave laboratório, e lhes dizem que podem se alimentar de tudo. Aí lembra a parte do Jardim do Éden, né? Vocês podem comer tudo, né? Não esquecendo que o gigantesco veículo extraterrestre funcionava como incubadora, ok? Menos de certas plantas que estão reservadas a uma zona especial. Eles podiam comer tudo, menos de algumas plantas.
que eram reservadas, né? Que tinham propriedades alucinógenas e que, ao consumi-las, viriam acelerar suas faculdades psíquicas de uma forma descontrolada. Então, Poderia enlouquecer. eles não queriam que comesse porque poderiam acelerar o desenvolvimento, mas de uma forma descontrolada. O problema era o descontrolado, né? Neutralizando toda a possibilidade futura de desenvolvimento das faculdades. Né? Se é descontrolado, você perde o controle. Então, aquilo podia atrapalhar totalmente, né, o desenvolvimento. E, como você falou, fica louco e perder toda a oportunidade de vida. Afetando os neurônios do cérebro e, assim, iniciando um processo irreversível de morte que nem eles poderiam deter, o que levaria a abortar o projeto Humanidade, aqui no nosso planeta. Tá? Bem interessante. Gente, eu estou lendo e comentando, né? Que é muita coisa. Mas vamos lá. Um dos 7 engenheiros genéticos, um médico extraterrestre chamado Gadriel, eles não tem um nome, olha só, Gadriel, né? Identificado com o símbolo da serpente, símbolo do caduceu de Mercúrio, da medicina, que para nós, né? Se reuniu à parte com nossos antepassados e lhes disse que seus colegas, juntamente com ele, necessitavam observar o comportamento deles sob o efeito dessas plantas alucinógenas. Ou seja, ele, na dele, né, foi lá conversar, né, com aqueles homens, falando que fazia parte de um projeto deles, mas era só dele, na verdade, né? Ou de alguns, ele mais algum outro, não era de todos os 7, não, né? Então ele enganou, né, os terrestres. Os Adãos e Evas passaram muito mal, que eles comeram, né? Então, acreditando no Gadriel, eles comeram daquelas frutas alucinógenas, né? Aqueles alimentos alucinógenos, né? Então, eles passaram muito mal. Lhes baixou a pressão, sentiram frio, e quando os demais engenheiros se deram conta do problema, pensaram que definitivamente os humanos eram seres imprevisíveis, instáveis. Aí culpou, né? Achou que a culpa era dos seres humanos, né? Que a curiosidade deles, aí eu lembrei da Pandora. Da caixa de Pandora, né? Que a gente fez a live. Culpando eles, que a curiosidade deles, né, era muito perigosa e que, inclusive, poderiam colocar em perigo a segurança dos próprios engenheiros. Né? Assim, decidiram abortar pela segunda vez o projeto Terra e foram embora em sua gigantesca nave. Não, esse povo é muito doido, não dá, é muito instável, esse povo da Terra não dá certo. Né? Gadriel é um nome aramaico que significa Deus é quem me ajuda. Era um ser extraterrestre que tinha se unido em segredo com Luzbel. Lúcifer, né? Sendo-lhe fiel a seus interesses. Buscou a forma de boicotar o programa, induzindo os primeiros seres humanos a usar essas plantas proibidas. Isso lembra muito aquela história do Adão e Eva lá, que comeu do fruto proibido e tal. Né? Tempos depois, quando o restante dos engenheiros genéticos se interam do que havia acontecido, aí eles falam, mas quem aprontou isso aí foi o Gadriel, né? Gadriel é abandonado em nosso mundo, né? Em uma espécie de prisão subterrânea, da qual não sairia até que seus companheiros voltassem por ele ao ver que compreendeu o seu erro. Compreendeu que fez coisa errada. Durante esse período, Gadriel, com a intenção de reparar seu equívoco, cria uma raça de criaturas humanoides, que eles chamam de Sunkies, como iniciativa paralela à humana. Olha só como é complexo o negócio. Que vive no interior do planeta e cuja importância atual radica em que são eles os principais moradores no mundo subterrâneo, são os intraterrestres. Uma vez que os engenheiros genéticos se foram, deixaram à sua própria sorte esses seres ou grupos de Adãos e Evas que prontamente se hibridariam com outros seres que já
se encontravam dispersos em diferentes regiões da Terra. Aí começou a haver uma mescla, começou a haver uma miscigenação, né? Porque estava solto, os Adãos e as Evas estavam soltos. Essa dinâmica de crescimento espontâneo e imprevisível da humanidade motivaria a retomar o projeto Terra com maior força, apesar de todas as vicissitudes, né? Então houve uma proliferação, uma confusão, e os engenheiros genéticos lá se sentiam responsáveis, eles tinham que ajudar, eles tinham que voltar, né, e retomar esse projeto Terra. Satanael era um elevado mestre de Órion, né, talvez daí que veio o nome de Satã. Pode ser. Certo? Satanael. Havia contribuído para estabelecer paz naquela região do universo. Luzbel soube convencer a Satanael, o antigo general dos vigilantes de Órion, que a humanidade da Terra era uma civilização proibida, né? Dotada de um livre-arbítrio que os Órions não possuíam. Além do mais, e mais, que nós seres humanos éramos seus descendentes, ao provir dos primeiros padrões de vida que foram semeados com moléculas orgânicas da grande nebulosa de Órion. Então, né, o Luzbel, foi lá e convenceu o Satanael que nossa civilização aqui era como se fosse filhos renegados, né? Nós viemos deles, lá de Órion, né, mas a gente poderia chegar muito mais que eles, então criou uma briga, digamos, uma celeuma. De novo a ideia de guerra, de briga, né? Então, é uma constante isso, hein, gente? É uma constante. Certo? Então, todos os históricos. As ideias e filosofia de Luzbel encheram Satanael de inveja e zelos, né, ciúmes contra a humanidade da Terra, a ponto de confundi-lo e fazê-lo simpatizar com o boicote do ultraterrestre Luzbel ou Lúcifer. Então, o Lúcifer conseguiu convencer o Satanael. Satanael finalmente encabeçaria uma insurreição em Órion, uma postura que se transformaria em uma sorte de guerra civil, né, que pode ser considerada cósmica. É sério, né? Uma vez que os pleiadianos e os sirianos se encarregaram da vigilância do planeta, a influência de Luzbel se deixou sentir novamente, dessa vez sobre um grupo de 200 pleiadianos do comando de Semíasas, mas que transgrediram novamente a ordem, deixando-se levar pela sensualidade própria de um planeta paradisíaco, né? A Terra é o paraíso, gente. Sim. Tá? E de vibrações estranhas a eles. Eles não estavam acostumados com as vibrações, com as sensações que tem aqui no nosso planeta. Assim, eles cometeram uma gravíssima infração ao ter relações sexuais com seres humanos da Terra. Novamente, o que foi contado no passado, que a gente falou nas lives anteriores, parte 1 e parte 2. Enoque, a Bíblia, Gilgamesh, vários que a gente comentou. Aí também, Numa Elish, aí também tem a mesma coisa. Aqui ele está falando um pouco mais, né? Está abrindo um pouco mais o Big Brother. Algo que estava estritamente proibido pelas graves consequências que colocariam em perigo, uma vez mais, a consecução do projeto Terra. Mais uma vez, né? E se juntaram com as mulheres e tiveram filhos gigantes. Mas, falando dos filhos gigantes, a gente comentou dos Nefilim. Isso. Né? Então, olha só, todo o paralelo, misturando, pegando um pouco de cada, tudo fala a mesma coisa. Seja no passado de 30 mil anos atrás, no passado de 2.000 anos atrás, ou uma coisa mais atual, né? Lembrando, né, que esses seres extraterrestres podem ser os deuses, né? De antiguidade, né, do Egito, do Antigo Egito. Tem aquele livro lá, Eram os Deuses dos Astronautas? Exatamente, né? Ante tudo isso, a Confederação Galáctica interviu imediatamente, tratando de corrigir o erro desses vigilantes extraterrestres, né? Esperou-se o nascimento dos mestiços, os quais foram concentrados em um grupo de 10 ilhas no Oceano Atlântico, a maior delas chamada a Ilha de Undal,
de onde seus pais extraterrestres se viram comprometidos a educá-los, né? Então, aqueles seres extraterrestres que se relacionaram com os humanos, tiveram filhos, eles tiveram que ficar aqui, né? Para educar esses seres, os semideuses, vamos colocar entre aspas, né? Dando lugar à legendária civilização dos Atlantes. Olha, e outro termo também bastante conhecido, né? A rebelião dos Órions, ocorrida há uns 25 mil anos do nosso. 25 mil anos é o quê? É o tempo de um ano cósmico, lembra? Um ano cósmico você divide em 12 partes, vão dar as grandes eras, de 2.160 anos cada um. Ok? Tinha sido controlada. Então, a rebelião lá em Órion tinha sido controlada pela Confederação Galáctica. Aqueles seres que pregaram a violenta postura de Satanael, seriam deportados à Terra para apoiar o projeto aqui Terra como se fossem trabalhos forçados. Eles vieram para cá, né, para trabalhar, para ajudar. Novamente essa história do trabalho. Né? E assim contribuir no processo de aprendizagem da raça humana. Então eles eram professores nossos, né? Foram enviados ao nosso planeta em grupo. Então veio um grupo. Isso aí lembra a mitologia, né? O politeísmo, né? Por exemplo, dos egípcios. Esses seres trocavam de corpo como no filme Avatar e clonavam seus próprios corpos para não ter que passar pelo processo de nascimento, crescimento e aprendizado, tudo de novo, começar do zero. Ou talvez até esquecer, perder as memórias. Né? Mas, né, o processo de clonagem ele não é perfeito e os corpos começaram a envelhecer rapidamente. Satanael, ao ver que estavam envelhecendo rapidamente na Terra, né, Terra, que aqui é outro plano, é outra realidade, busca evitar a observação dos vigilantes de novo, né, que tinha os vigilantes lá dos Pleiades, né, os Pleiadianos, para instalar laboratórios subterrâneos com a intenção de achar alguma cura ou antídoto para essa, né, essa decomposição, essa degeneração do corpo. Está acabando, viu, gente? História muito interessante. E olha que isso é só uma isso aqui é só uma síntese que eu fiz do documento, tá? Os Órions aprisionados dimensionalmente em cristais romboidais verde brilhantes. Olha essa informação, tá? Os Órions, eles foram aprisionados, entre aspas, dimensionalmente em cristais, né? Então, há informações dentro do universo esotérico que o inferno é o mundo das pedras. Então, e lá o tempo passa diferente, é muito mais lento. Tem a ver com... Brincando aqui, tá, gente? Tem a ver com Santo Tomé. Aqui o tempo passa diferente do lá de baixo, aí, de vocês que estão longe de Santo Tomé. Aqui é bem diferente. E aqui é a Cidade das Pedras. Eu tô fazendo uma analogia de brincadeira, tá, gente? E, gente, dá pra gente fazer 1000 relações. Por exemplo, o ensinamento do... Aquele que você gosta, que você lê um monte de livro lá. Carlos Castaneda. Do Castaneda, né? Que ele fala dos seres minerais. Mineral é pedra, né? Tá nas pedras. Que tem muito conhecimento, muita informação. Então, informação antiga, porque os minerais estão aqui há quanto tempo antes da gente? São coisas que vão se intercalando, vão se, né, se colimando, vão montando todo um cenário, né? Então, vamos lá, esses Órions, né, seres de Órions aprisionados nos cristais romboidais verde e brilhantes, haviam declarado uma guerra psíquica à humanidade. Não é física, porque eles estão presos lá, então eles estão no outro plano, então é uma guerra psíquica. Por que a guerra, Joris? Lembra? Porque eles têm inveja do ser humano aqui da Terra, porque eles sabem mais, eles são mais, eles têm mais conhecimento, mais poder, mais força, mais história. Só que a gente pode chegar a ser mais do que eles, a gente pode evoluir mais, né? Então houve uma guerra psíquica declarada à humanidade, cumprindo, né, o papel de testar a gente, a nossa livre-arbítrio, para que a gente possa adquirir mérito espiritual e evoluir mais do que eles, né? Afetando consideravelmente aos Atlantes na época, que já tinham bastante conhecimento herdado dos seus pais, os vigilantes. Então os Atlantes são filhos dos vigilantes. Sim. Os Órions estarão ali trancados até que se cumpra o plano da redenção. Quer dizer, ou eles se arrependem,
e nos ajudam, ou dali não saem. Quando fala nos ajudam, esse texto aqui é de quem? Da Confederação Galáctica. Tá? Então é aquela história, ou esses seres de Órion ajudam a Confederação nessa regeneração da Terra, da humanidade, ou eles não saem. Certo? E lembra daquela live da Sheliana? Okay? Nós estamos num momento de exílio coletivo dos seres trevosos. Já estão indo embora. Então, esse é o momento, chegou o momento, né? Como eles não podem manipular a todos os seres, manipulam algumas pessoas vinculadas à política, religião, economia, aos comandos militares e, através deles, mantêm o caos mundial de desespero, angústia e desequilíbrio. O que esses seres extraterrestres, eles pedem para nós agora, pediram para nós recentemente, através da Sheliana, através de outros irmãos que têm contato telepático, eles querem o quê? Exatamente que não haja desespero, que não haja medo. Esse medo, esse desespero, acaba criando uma egrégora maior e maior e maior, e depois ninguém consegue sair. E vai estar a serviço desses seres negativos. É o terrorismo. Desses seres que estão realmente testando a gente. Então, a primeira coisa é a gente não cair no desespero, na angústia e no desequilíbrio. Se a gente quer evoluir, né? Se a gente quer ser auto-escolhido, né? Se a gente quer se escolher, primeira coisa, não cair nisso. Segunda, sermos elementos de paz, esperança, harmonia, concórdia, né? Que aí você vibrando essa paz, essa harmonia, esse amor, não vai ter espaço para você vibrar esse terrorismo todo. Exatamente. Que é aproveitado, né? Aí quem tem medo, quem entra no desespero, ele acaba sendo obsediado. Acaba sendo alimento. É alimento, fica alimentando esses seres negativos que não querem a evolução do ser humano, porque eles têm inveja. Que a gente pode ser mais do que eles, chegar a ser mais do que eles. Olha só. Em realidade, né, somos, entre aspas, bebês de proveta. Nós aqui, no planeta Terra, né? Somos uma espécie de prata da casa, onde os mestres esperam aprender com os discípulos através de nossas próprias vivências. Porque é uma coisa nova, diferente, inédita. Gente, presta atenção. Parou tudo. Eles não evoluíam, não conheciam. Foi uma ideia, uma experiência nova. Então está todo mundo parado na Confederação Galáctica, olhando a gente, olhando a humanidade. O que essa humanidade está fazendo? Estamos sendo observados. Olha que interessante, olha como é que não é. Olha o lado legal, olha que não é. Eles estão aprendendo conosco. Sim. Né? Depois da destruição da Atlântida, há 12 mil anos, segundo esse documento, né? Uma força interplanetária de paz chegou à Terra para fundar o que seria a grande Irmandade Branca de nosso mundo. Dessa forma, se conseguiria o equilíbrio necessário para que o ser humano pudesse continuar com seu processo de evolução. Sabe, é uma coisa assim, em construção, percebe? Nada está pronto, tudo foi arrumando, foi vendo, foi adaptando, foi corrigindo, né? Foi melhorando. A nossa sorte foi que os outros 7 planetas lá explodiram, né? Senão a gente nem estava aqui. Destes 32 mestres extraterrestres, e não 33, eram 32, pois Satanael, que deveria representar Órion, havia se polarizado na obscuridade, se encontrava em galerias subterrâneas em uma região secreta do deserto de Gobi, na Ásia, fundando assim a mítica Shambhala, também outro nome conhecido, centro matriz do fundo interterrestre de Agartha. Dali velariam pela quinta humanidade. Então, olha só as informações. Cada mestre representaria uma civilização distinta do universo, mas como a civilização 33, que corresponde à constelação de Órion, protagonista de uma guerra espacial, não foi permitido que viesse um representante daquele aglomerado de estrelas. Satanael representaria Órion como a civilização número 33, levando em conta que, em certa medida, somos filhos de Órion.
Um dos primeiros grupos a serem instruídos depois da destruição da Atlântida, ou o dilúvio universal, foram os sumérios, que nós falamos ontem. Uhum. Que Tá? é até o mais próximo, assim, que a gente tem notícia, né, da nossa ancestralidade. Da nossa E origem. olha aí, da nossa origem. Olha que já é antigo, mas seria o mais perto, né? Então, observa, hoje, né, nós compartilhamos com vocês aqui, comungamos com vocês, uma bagagem muito grande de informações. Talvez agora está claro para vocês porque que nós segmentamos em 3 lives diferentes, né? Por isso que foi necessário 3 lives diferentes. A gente começou numa coisa bem simplesinha, né? Uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali, e fomos dando mais informações. E isso, como falei, são informações acessíveis, são informações que se encontram mais facilmente, exceto a de hoje, que é mais rara, que é mais difícil, né? Mas não essa aqui é uma informação de extraterrestre. Não são informações espirituais, percebe? Uhum. Né? As religiosas, e teve essa de extraterrestre, mas não são espirituais. Então, assim, tem mais coisa para se aprender sobre esse assunto? Com certeza. Nossa, muito. Com certeza, muita coisa. Né? Tem muitas. Certamente vocês viram aí que tem muitos fios soltos para serem encontrados, para serem resolvidos, né? Para serem entendidos. Então, aqui mais uma vez eu digo para vocês: olha, uma fonte muito segura, muito completa, coerente, né? Inspirada espiritualmente, com fontes assim muito confiáveis, é a eubiose, tá? Então, olha, eubiose.org.gov, .org.br, né? eubiose.org.br, tá? É uma fonte. Quem quer estudar mais, quem quer saber mais sobre Deus, sobre essa questão toda da criação, né? Lá certamente vocês vão adquirir conhecimentos ao longo de no mínimo 5 anos, o suficiente para entenderem muito melhor tudo isso. Tudo isso. Ok? E às vezes até fazer uma live como essa, compartilhando conosco esse conhecimento todo. Que é um estudo todo. Bem interessante. Gente. Muito interessante. Gente, ficamos satisfeitos em poder ter contribuído, né, um pouco, né, com a expansão do conhecimento de vocês sobre esse tema tão raro, né, tão misterioso, tão complexo também, e esperamos que isso seja um cutucão, né, um estímulo para que vocês estudem mais, pensem mais, busquem mais, né, e possam questionem mais, né, e possamos todos amanhã estar conversando com outros conhecimentos, outras informações sobre esse assunto, entendendo melhor a vida que nós vivemos. Olha, muito obrigado pela atenção de vocês, pela companhia de vocês, né? Amanhã vai ser sobre Apolônio de Tiana, né? Vai ser. Apolônio de Tiana. Vamos ver as variações que tem a ver do Apolônio com Jesus, com Prometeu, com Mitra, com todos esses aspectos, entre aspas, santos, tá? Então vamos falar apenas do Apolônio, mas vamos pegar mais ele como exemplo, tá? Não é que ele seja o cara, mas como exemplo para a gente poder conversar sobre isso, tá? Porque a gente já deu Jesus muito como exemplo aqui, né? Então vamos pegar o Apolônio para dar esse exemplo também. Olha, o Apolônio tem uma história muito interessante, vale a pena mesmo. Se não me engano, ele foi contemporâneo de Jesus, ele fazia os milagres igual Jesus fazia, praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma história. Então, as histórias, como a gente já viu, nos livros sagrados, na mitologia em si, em geral, tem a mesma história, só que muda a época, muda o nome lá do camarada, entendeu? Muda a cultura, mas a história, a síntese ali, o centro é o mesmo. Então amanhã a gente vai conversar sobre isso. Beleza, então. Obrigadão, até amanhã. 17 horas, aqui na nossa linha do tempo. Isso, ou então lá no nosso canal no YouTube. Se inscreve no nosso canal, gente, tá? Vocês que estão gostando de assistir. Por favor. Se inscreve no canal, dá um joinha. Clica no sininho para receber as notificações, tá bom?
Então tá, até amanhã. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Um Até mais, abraço. Obrigado. gente.